Mais um filme de catástrofe de Roland Emmerich. Alguém aguenta? Sério, alguém ainda aguenta esse tipo de filme? Moonfall comete um erro que é muito básico, o erro de não evoluir junto com o cinema e com a humanidade. Aqui a gente vai ter na direção o Roland Emmerich, que é o cara dos filmes de catástrofe ou de invasão alienígena. Então, ele que fez Independence Day, ele que fez O Dia Depois de Amanhã, ele que fez 2012. E esses três filmes que eu citei, já dá para perceber um pouco dessa mudança, a mudança de como as coisas evoluem e o cinema dele não evolui. Como as coisas evoluem, o mundo evolui e a visão dele continua sendo a mesma. Um filme feito há 15 anos atrás, a gente pode gostar muito do filme, a gente pode ver todas as qualidades, só que a gente sempre vai colocar ele no contexto em que ele foi feito, a gente vai entender que ele foi feito naquela lógica. O mesmo vale ainda mais, na verdade, para um filme de 30 anos atrás, ou de um filme de 50 anos atrás. Por quê? Porque o mundo está mudando e o cinema está totalmente relacionado com o mundo, e principalmente a linguagem cinematográfica, ela está sempre mudando. Evoluindo, não sei se seria a melhor palavra, muitas vezes sim, às vezes apenas mudando. O problema é que o Roland Emmerich, ele faz um filme que até poderia funcionar lá na década de 90 ou no começo dos anos 2000, mas ele definitivamente não funciona em 2022. Mais do que isso, esse filme sendo feito em 2022, ele é perigoso. E eu vou explicar melhor o porquê. É um filme que não funciona em 2022, tanto tematicamente, principalmente tematicamente, quanto cinematograficamente, esteticamente e dentro do gênero em que ele se encaixa aqui, ou desse subgênero, né? O subgênero que é o filme de catástrofe. E aqui, além dele, a gente vai ter a Halle Berry e o Patrick Wilson, e também lá o Sam de Game of Thrones, em uma história que é basicamente uma grande teoria da conspiração, e aí que tá o primeiro grande problema do filme, mas eu já volto a ele. Esse filme se encaixa nesse gênero de catástrofe que foi muito popular ali nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que sempre tinha a destruição da Terra de alguma forma. Filmes que eu já citei, por exemplo, O Dia Depois de Amanhã, tipo O Inferno de Dante, são várias possibilidades de catástrofe que o cinema já explorou. Mas esse é uma espécie de subgênero, um tipo de filme que ele pertence bastante à sua época. Ele tem todos aqueles clichês que funcionaram relativamente dentro daquele tempo e que hoje a gente olha para trás, parece tudo meio ultrapassado. Isso quer dizer que não se pode mais fazer filmes de catástrofe porque todos vão ser ultrapassados? Não. Só que você tem que ter consciência do gênero que você está trabalhando. Seja para parodiar esse gênero, seja para trazer algo de novo, seja até talvez para trazer uma nova seriedade, sei lá. Todos os gêneros, todos os subgêneros, todos os tipos de filme podem ser feitos, mas você tem que ter consciência de como ele se encaixa historicamente, de como o público vai se relacionar com aquele tipo de filme. Então a gente vê, por exemplo, como O Dia Depois de Amanhã ainda é um filme que funciona relativamente. Já 2012 é um filme que tem outros problemas também, mas já não funciona muito pelo contexto que ele está inserido. E nesse sentido, Moonfall é um filme que não funciona por ser mais um filme de catástrofe com aquela mesma pegada que se leva super a sério, por mais que ele pareça uma paródia de si mesmo. Então ele vai ser quase uma cópia dos filmes que o Roland Emmerich fez anteriormente, e é como se o filme tivesse rindo de si mesmo, mas o Emmerich não percebesse isso, e ele leva tudo muito a sério. Ele leva o drama muito a sério, as frases de efeito muito a sério, os personagens, ele tenta criar uma construção de personagem, vai gastar quase que o primeiro ato inteiro numa correria para mostrar vários personagens, continua trazendo uma ameaça fora da Terra, que os astronautas vão ter que resolver, enquanto na Terra também ele vai mostrar o núcleo humano sofrendo as consequências daquilo. É um filme de catástrofe que a gente já viu muitas vezes antes e que parece muito ultrapassado nesse sentido. Só que ele vai funcionar ainda pior, ou ele não vai funcionar, no caso, no que diz respeito a como ele vai trabalhar a temática central aqui do filme.
porque esse filme é uma ode à teoria da conspiração. E tudo bem, lá na década de 90, falar em invasão alienígena, esse tipo de coisa, era um negócio até legal no cinema, a gente se divertia vendo, aquelas conspirações, coisas que o governo americano encobre e tal. Só que você tem que entender a evolução do mundo, você tem que entender o contexto em que você está fazendo o filme. A gente está vivendo num momento onde grande parte da população acredita em teorias da conspiração, grande parte da população acredita que a Terra é plana, que o homem nunca pisou na Lua, que teve algum ou tem algum tipo de invasão alienígena ou pessoas, 11 famílias que mandam no mundo, pessoas que são contra a vacina porque acham que vão implantar um chip em você. Você tem que entender o contexto do mundo que você está falando, ou do filme que você está fazendo. E é aí que vai a minha revolta para Moonfall, porque esse filme ele não entende o contexto do mundo atual. Ele acha que teoria da conspiração é um negócio bacana. E o filme ele vai ser basicamente uma ode, como eu disse, né, à teoria da conspiração. Quase como acredite nas teorias da conspiração porque elas são reais e estão tentando esconder a verdade de você. Então a gente vai ter um personagem aqui que vai acreditar em um negócio bem bizarro e o filme em nenhum momento ri desse personagem. Pelo contrário, esse personagem é tratado como um herói, como a única pessoa que está vendo a verdade que o mundo inteiro não está querendo ver. É o cara que vai ser elogiado na hora H, ou que vão pedir desculpa para ele. E aí a gente tem também, claro, o terceiro ato, onde tudo é desvendado, que é como eu tinha falado anteriormente. É tudo tão ridículo, mas tão ridículo, só que o filme, ao invés de rir do quão ridículo ele é, ele se leva a sério, ele se acha genial. E aí essas duas coisas não combinam. O filme ele não funciona dentro de um gênero, porque ele não sabe trabalhar esse gênero além do que o gênero já tinha apresentado lá atrás, e principalmente ele não entende o contexto do mundo, o que o torna um filme perigoso. Um filme, não interessa se o Roland Emmerich ele é a favor de teoria da conspiração ou não, como ele pensa, o que importa é como ele passou a mensagem dele. E a mensagem dele está muito clara aqui no filme. É uma ode à teoria da conspiração. Isso é muito problemático em 2022. Poderia não ser se esse filme fosse lançado lá na década de 90. A gente poderia até rir de algumas coisas, achar absurdo e se divertir. Em 2022, essa mensagem não pode ser passada da forma como ela é. Então mostra um diretor que vem dando várias declaraçõezinhas, incomodado, falando que se perdeu a originalidade em Hollywood, o que realmente é verdade. Mas Roland Emmerich é um cara que não pode falar de originalidade, porque ele faz a mesma coisa desde sempre e chegou ao ponto dele fazer em 2022 um filme que só funcionaria 30 anos atrás. É um filme ofensivo, é provavelmente o pior filme, com certeza no momento é o pior filme de 2022 que eu assisti, mas vai ser assim muito difícil algum filme conseguir bater esse daqui. Ele é problemático em basicamente todos os sentidos possíveis. Poderia falar de CGI, que é muito mal trabalhado aqui, poderia falar de toda a questão estética, o desenvolvimento narrativo, a montagem do primeiro ato, que é terrível, o terceiro ato que o filme não sabe a hora de encerrar, ele prolonga o terceiro ato por muito e muito tempo. Poderia falar muitos problemas aqui, mas eu acho que nada disso chega aos pés do que é o problema desse filme, como ele é inserido dentro desse contexto do cinema e o contexto da nossa vida atual. É um filme extremamente problemático. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já viram. Esse filme ele teve um embargo até dia 3, né, o dia de lançamento, no caso hoje que eu tô lançando o vídeo, às 3 da tarde. Eu nunca vi isso na minha vida, um filme ter a data de embargo, ou seja, a crítica assistir ao filme e só poder publicar a crítica depois de pessoas já estarem indo ao cinema assisti-lo. E quase sempre que a data de embargo da crítica é muito próxima da data de estreia do filme, assim, 99% dos casos em que a data de embargo é um dia antes da estreia, tirando alguns casos de grandes blockbusters que querem evitar spoilers, esse tipo de coisa, 99% dos casos é porque a distribuidora e o estúdio sabem que tem uma bomba na mão. E Moonfall chega num nível ainda maior, de colocar na quinta-feira, às 13 horas da tarde. Ou seja, já passou a data de lançamento do filme em vários países do mundo. Nos Estados Unidos a estreia é só na sexta-feira. Então, quando eu vi essa data de embargo antes da cabine, eu já esperava a bomba, porque isso não é nada usual. Eu não lembro de uma data de embargo assim tão próxima da estreia quanto essa. E
depois de assistir o filme, só confirmou ainda mais a expectativa. Na verdade, é pior do que eu pensava, porque ele é mais do que um filme ruim, ele é um filme problemático por todos os outros sentidos que eu falei aqui pra vocês. Por hoje é isso e corta.